Pera lá, Gui, o Trump é louco? Ele tá fazendo tudo isso para que a bolsa americana caia, para que os Estados Unidos tenham uma atividade menor? O que ele ganha com isso, bicho? O presidente americano Donald Trump conseguiria então matar 2 coelhos com uma cajadada só. Um dos maiores bancos dos Estados Unidos já aponta 60% de chance de uma recessão no mundo ainda esse ano. Bolsas americanas caindo 9%, 13% e 19%. E já tem gente muito respeitada projetando o colapso da ordem global econômica. E você aqui no Brasil, no meio disso tudo, tentando entender o que eu faço com o meu dinheiro. E é justamente isso que a gente vai contar nesse vídeo. Antes de iniciar esse vídeo, eu vou te dizer aqui por que a gente está observando esse movimento. A gente precisa entender, primeiro, por que a chance de recessão, não só nos Estados Unidos, que é a maior economia do planeta, como no mundo, ela está aumentando. Bom, a gente precisa entender que tudo isso tem origem em uma coisa. São as tarifas impostas pelos Estados Unidos a todos os produtos que vêm de outros países e entram na economia americana, tá? E por que isso, Gui? Vamos pensar uma coisa. Se os Estados Unidos compram um produto a $100 e os Estados Unidos colocam uma tarifa de 30%, 20% ou 10%, esse produto acaba ficando mais caro para os americanos. Detalhe, para a maior economia do planeta. Então tem 2 cenários aqui. Uma vez que esses produtos estão mais caros para os americanos, pode acontecer 2 cenários, tá? O primeiro, os americanos vão consumir menos. Menos do quê? Menos de tudo. Eles vão consumir menos comida, que vem do Brasil, vão consumir menos produtos industriais, que vem da China, vão consumir menos veículos, que vem lá da Europa, eles vão consumir menos produtos vindos de todas as outras economias do planeta. E eles vão substituir pelo quê, Gui? Provavelmente por produtos americanos, ou vão consumir menos do que eles consumiam antes. Ou seja, a maior economia do planeta vai crescer menos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é por que com as tarifas, o mundo e os Estados Unidos tendem a crescer menos. Vamos pensar, se os Estados Unidos consumiam $100 em minério de ferro do Brasil, agora esse minério de ferro vai passar a custar $110. O que vai acontecer? Eles vão consumir menos minério de ferro brasileiro. Vão precisar comprar de algum outro lugar, ou, se todos os países são taxados, vão acabar consumindo menos. A mesma coisa acontece, por exemplo, com os carros europeus. Antes eles compravam BMW, Land Rover, Jaguar, tudo vinha lá da Europa. Agora eles vêm algum percentual mais caro, 20%, 30%, dependendo de onde é produzido esse veículo. Ou seja, ou os americanos compram carros americanos, que custam um pouco mais caro, ou eles vão ter que consumir menos carros. Isso acontece com todos os produtos. Celulares, computadores, fones de ouvido, comida e muito mais. O que a gente está falando então? Que a maior economia do planeta, que é a economia americana, vai consumir menos. Além de tudo, a gente precisa entender que praticamente todos os outros países do mundo têm como principal parceiro comercial, pelo menos entre os 3 principais parceiros comerciais, os Estados Unidos. Se os Estados Unidos estão consumindo menos produtos do restante do mundo, significa que essas economias tendem a crescer menos também. Ou seja, a gente está aqui prevendo uma desaceleração econômica por conta desses 2 fatores. A maior economia do mundo crescendo menos e, consequentemente, todos os outros países vendendo menos para a maior economia do planeta. Legal, Gui. Então os países eles tendem a crescer menos, a economia global tende a crescer menos. Mas por que uma queda tão relevante nas ações? Deixa eu te explicar uma coisa. Pensa, por exemplo, a Apple, né? Onde tem uma boa parte do seu mercado consumidor, principalmente nos Estados Unidos. Não sei se você sabia, porém os iPhones, desde o iPhone 4, eles são produzidos e fabricados lá na China. Ou seja, se os Estados Unidos colocam uma tarifa de importação de 50%, de 100% de produtos vindo da China, o custo do iPhone vai ficar bem mais alto. Nesse caso, a Apple tem 2 cenários possíveis a seguir. Primeiro, ela pode repassar totalmente o aumento desse custo das tarifas de importação para o consumidor. Isso significa que o quê? O iPhone ficaria 50%, 100% mais caro, dependendo das tarifas de importação que os Estados Unidos vão colocar dos produtos vindo da China. Se ela segue por esse caminho, o que vai acontecer? Ela vai vender muito menos, porque o preço do iPhone vai subir 50% ou até vai duplicar. Então eles tendem a vender menos, o preço das ações cai. Eles têm um outro caminho a seguir. Qual que é? Eles podem absorver esse aumento do custo. De que maneira? Reduzindo a margem da Apple. Ou seja, poxa, eu tinha um custo de $300, $400 e vendia para o meu cliente a $600. Mas eu vou assumir isso daqui e não vou repassar totalmente o custo para o consumidor, tá? Ou seja, a margem da Apple ela reduz. Nesse caso, se a margem reduz, o lucro da empresa reduz e o que acontece com o valor da ação? Cai também. Como uma boa parte das empresas americanas tem a sua cadeia de produção ao redor do mundo, basicamente o custo de todas elas tende a subir. E todas elas
podem decidir por esses dois caminhos. Ou repassam totalmente esse aumento das tarifas para os consumidores, significaria aumento do preço, redução da quantidade consumida, queda no lucro, queda no valor da ação. Ou absorver esse aumento no custo através da redução da margem, ou seja, do lucro ali, por produto ou por serviço que a empresa tem. Redução da margem significa o quê? Redução do lucro. Redução do lucro significa o quê? Queda no valor da ação. E é isso que a gente está observando agora nos mercados americanos. Pera lá, Gui, o Trump é louco? Ele está fazendo tudo isso para que a bolsa americana caia, para que os Estados Unidos tenham uma atividade menor? O que ele ganha com isso, bicho? Na verdade, o Trump parece ter uma estratégia muito bem definida. E ela está baseada, basicamente, em dois pontos. Acho que tem o primeiro, que é o avanço da tecnologia. Quanto mais a tecnologia avança, mais a automação avança e menos pessoas são necessárias nas linhas de produção. Esse é um dos fatores. Mas o outro fator, e mais relevante, é que os Estados Unidos observaram as suas empresas e as suas indústrias instalarem as suas fábricas em outros países, em busca de custos mais baixos. Em busca do quê? Principalmente em busca de custo de mão de obra mais baixo. Então os Estados Unidos observaram essa queda brutal nos empregos industriais. É por isso que o americano ele tem a percepção que a sua vida vem piorando, o seu trabalho vem piorando nas últimas décadas. Hoje, para manter o mesmo nível de renda que ele tinha décadas atrás, ele precisa se endividar, fazer um curso superior, uma especialização, coisa que os seus pais e os seus avós não precisavam. Pô, Gui, o que a tarifa tem a ver com tudo isso? Se a tarifa dos iPhones, dos carros, de outros eletrodomésticos, são impostas para produtos que vêm para os Estados Unidos e eles ficam muito mais caros, as empresas podem pensar o seguinte: vixe, agora lascou. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trazer novamente as indústrias que estavam fora dos Estados Unidos para os Estados Unidos. Porque o custo de mão de obra mais barata na China já não compensa. Ele é mais do que compensado pela tarifa de importação. Ou seja, o que eu vou ter que fazer? Se eu quiser continuar produzindo e vendendo bem dentro dos Estados Unidos, produzir dentro dos Estados Unidos. Então, um dos objetivos do Trump é trazer de volta esses empregos industriais bem remunerados e que não precisam de alta qualificação para os americanos. Eles observaram essa queda brutal nas últimas décadas. E um segundo ponto, e esse segundo ponto é até engraçado, eu comentei com os assinantes lá da Finclass há 2 semanas atrás, porque um gestor de um fundo de investimentos nos Estados Unidos que nos acompanha na Finclass me mandou uma mensagem. Falou o seguinte: Guilherme, olha só, tem pouca gente falando disso daqui. E eu acho que é muito relevante. O que é? Bom, os Estados Unidos, pessoal, têm uma dívida de aproximadamente 36 trilhões de dólares. E qual que é o grande problema? Uma boa parte dessa dívida tá para vencer nos próximos 4 anos. Entre 70% e 80% dessa dívida. Ou seja, a gente está falando de aproximadamente 27, 28 trilhões de dólares vencendo nos próximos 4 anos. Pô, Gui, até aí não entendi. O que isso tem a ver? Bom, olha só, 28 trilhões de dólares que vão vencer nos próximos 4 anos a um custo médio de 3,3% ao ano. Hoje, nesse exato momento, enquanto eu gravo esse vídeo, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos está em 4,3%, ou seja, 1 ponto percentual mais alta do que o custo médio atual da dívida americana. Legal, Gui, tô pegando raciocínio. Então, desses 36 trilhões de dólares de dívida dos Estados Unidos, 28 trilhões vão vencer nos próximos 4 anos, certo? Correto. Esse 1% a mais, se os Estados Unidos não fizerem nada e a taxa continuar em 4,3% ao ano, isso significa se refinanciar a uma dívida 1% mais cara. 1% mais caro em 28 trilhões significa um custo total a mais ao ano de quanto, Gui? 280 bilhões de dólares. O Gui, isso é muito? Dá uma olhada. 280 bilhões de dólares por ano é mais ou menos o que a China gasta por ano em defesa nacional, que é de 290 bilhões de dólares. Seria o segundo maior orçamento em defesa do planeta. E a gente está falando de um gasto adicional por ano. Ou seja, é um valor absurdamente relevante. E os Estados Unidos não gostariam de fazer isso. Então, além de tentar trazer de volta as indústrias para os Estados Unidos, tentar trazer de volta os bons empregos bem remunerados e sem a necessidade de tanta captação para os americanos, os Estados Unidos têm um outro interesse: reduzir a taxa de juros. E não há nenhuma maneira mais eficiente no planeta de reduzir a taxa de juros do que você jogar a economia em recessão. Não importa se é a economia brasileira, não importa se é a economia europeia, não importa se é a economia americana. Se a economia entra em recessão,
a inflação tende a ceder e, consequentemente, os juros tendem a ceder. O presidente americano Donald Trump conseguiria, então, matar 2 coelhos com uma cajadada só. Refinanciar a dívida americana a um custo mais baixo e, além disso, trazer de volta as indústrias para os Estados Unidos. Então, esses dois são os principais pontos de interesse do governo americano, do presidente Trump, de fazer todas essas movimentações que, obviamente, são muito polêmicas. Então, ter uma recessão no curto prazo não parece ser um grande problema para os Estados Unidos. E o que corrobora esse ponto, que ele quer a queda de juros, é que o Trump está consistentemente em suas redes sociais pedindo para que o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, reduza a taxa de juros. Ou seja, o presidente americano está tentando pressionar o presidente do Banco Central dos Estados Unidos a reduzir a taxa de juros. Por que ele está tão preocupado com os juros assim? Porque 1% a mais no custo da dívida nos próximos 4 anos vão significar 280 bilhões de dólares a mais por ano em juros pagos pelos Estados Unidos. Pô, Gui, beleza, entendi então o cenário americano e tudo mais, mas como o Brasil entra no meio de toda essa bagunça? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o mundo tá brigando pelo quê? O mundo não tá brigando por comida. O mundo não tá brigando para ser líder do setor do agronegócio. O mundo está brigando pelo quê? Pelas indústrias, por empregos industriais, pela frente de avanço tecnológica. E no que o Brasil é forte? O que o Brasil mais exporta, Gui? São aviões? São carros? São equipamentos eletrônicos? São bens industriais? Não! O Brasil exporta carne, o Brasil exporta commodity, o Brasil exporta petróleo, o Brasil exporta minério de ferro, o Brasil exporta fruta, o Brasil exporta alimento. Ninguém quer tarifar o Brasil, por quê? Ninguém quer ser o líder de agronegócio no planeta. Então o Brasil, ele escapou desse problema de tarifas do Trump, com a tarifa mínima, alíquota mínima de 10%. Então muita gente está falando, é tarifa recíproca. Isso daqui é só uma narrativa do meu ponto de vista. Porque se fosse para ser recíproca, o Brasil teria sido tributado em uma taxa muito maior. Mas, de novo, o objetivo do Trump não é fortalecer o setor do agronegócio nos Estados Unidos, é fortalecer novamente o setor industrial. E olha só que interessante, o Brasil é um país emergente, ele exporta para os Estados Unidos principalmente commodities e ele foi atingido pela alíquota mínima de 10%, tá? Relativamente a outros países emergentes, o Brasil saiu ganhando. Por quê? Porque quem são os concorrentes no Brasil quando a gente pensa em comércio global? A gente não está concorrendo com a Europa, a gente não está concorrendo com o Japão, a gente não está concorrendo, por exemplo, com a China em termos industriais. A gente está concorrendo com países emergentes como, por exemplo, o México, como, por exemplo, a África do Sul. E esses países, eles foram muito mais tarifados do que o Brasil. Então, o Brasil, em termos relativos a outros emergentes, pode sair, inclusive, ganhando. Ou seja, ele pode passar a exportar mais produtos para outros países. Vou dar um exemplo. Primeira vez que Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos, em seu mandato anterior, ele tarifou os produtos chineses. A China, em retaliação, tarifou mais os produtos americanos. O que aconteceu naquela época, entre 2018 e 2020? A China deixou de comprar 7 bilhões de dólares de soja dos Estados Unidos e passou a comprar esses mesmos 7, 8 bilhões de dólares de soja no Brasil. Então, enquanto Estados Unidos e China estão tentando se retaliar visando ganhos do setor industrial, o Brasil pode acabar se dando bem. Por quê? Porque esses países podem acabar se prejudicando do setor do agronegócio, onde o Brasil é muito forte, e as suas exportações nesses setores podem, inclusive, ser beneficiadas. Se o Brasil, então, Gui, pode se beneficiar, isso significa que a bolsa que ela vai subir pra caramba, que os ativos de risco eles vão se valorizar bastante? Não é tão simples assim, tá? Por quê? Porque o Brasil ele está ligado numa cadeia global de produção. Então, se o mundo cresce menos, provavelmente o Brasil vai exportar menos produtos para diversos outros países, o que pode acabar afetando a gente de maneira indireta. Mas é certo que nesse cenário atual de agora, alguns setores específicos podem sim ser beneficiados, principalmente o setor novamente do agronegócio, que foi beneficiado no mandato anterior do presidente americano Donald Trump. Então, num primeiro momento, os ativos aqui no Brasil, eles estão seguindo de maneira similar aos ativos dos Estados Unidos, certo? Então, o que a gente está observando aqui? As bolsas caindo, mas caindo muito menos do que as lá de fora. Por quê? Porque elas não estão sendo impactadas diretamente por essas tarifas, elas estão caindo marginalmente porque o apetite para ações do mundo como um todo, ele está um pouco mais baixo. Mas, de novo, tem uma diferenciação. Opa! O Brasil é um dos caras que está melhor ali no planeta. Então a Bolsa Brasileira pode inclusive atrair recursos de fora, de estrangeiros,
que estão analisando esse cenário e vendo que a gente não vai sair tão mal assim nessa história toda. Os juros no Brasil, desde o início de toda essa história, eles cederam. Por quê? Se vai ter uma recessão econômica nos Estados Unidos, se vai ter menos inflação por lá e, consequentemente, no mundo como um todo, pelo menos no curto prazo, os juros nos Estados Unidos podem ceder. Consequentemente, os juros no Brasil também podem ceder. Então, os juros de longo prazo no Brasil estão cedendo desde o início de toda essa história, o que é bom. Agora eu vou te dizer uma coisa, o que você tem que fazer com o seu dinheiro dado o momento atual de incerteza? Enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, o presidente americano Donald Trump acabou de anunciar tarifas adicionais de 104% de produtos vindos da China. Ou seja, esse jogo, esse tabuleiro internacional ainda está se movimentando bastante, beleza? O que isso significa? Que a gente vai ter volatilidade relevante, principalmente nos ativos de risco. Então, ações, fundos imobiliários, ações internacionais, ativos de risco na renda fixa podem estar suscetíveis a variações muito grandes de preço. O que eu tenho que fazer aqui? Correr para o CDI? Correr para a Selic? Não, nada disso. Você tem que ter a mentalidade de um investidor de médio e longo prazo. De que maneira? Buscando assimetrias. O que significa uma assimetria, Gui? Vou procurar ativos que têm um grande espaço para valorização e, em um eventual cenário negativo, tem um pequeno espaço para desvalorização. Mas, poxa, Gui, como é que eu identifico isso? Tem duas maneiras para você identificar isso. Primeiro, é deixar isso com os especialistas. Então, lá na Finclass, a gente tem um time de analistas focado em cada classe de ativos. Então, eu, Gui, estou verificando quais são os ativos de renda fixa mais assimétricos, ou seja, que podem entregar maior retorno em um cenário positivo e que podem perder menos em um cenário negativo. E estou recomendando para os nossos clientes. Mesma coisa com ações, mesma coisa com fundos imobiliários, inclusive ativos internacionais. Beleza? Você pode optar por esse caminho, que é o mais fácil, que é o mais simples, de assinar a Finclass no nosso aniversário, no dia 24 de abril, com 50% de desconto e já pegar as nossas recomendações, considerando a análise de todos esses possíveis cenários e buscando as melhores assimetrias para o seu dinheiro. Segundo, é você entender uma coisa, que diferentemente da Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira e os ativos de risco no Brasil, eles estão praticamente inalterados com o preço de lado dos últimos 5, 6 anos. Detalhe, nesses últimos 5, 6 anos, a inflação foi de aproximadamente 30%. Então o que eu estou querendo te dizer? Que diferente dos Estados Unidos, onde a bolsa, os ativos de risco vem performando muito bem nos últimos anos, a simetria maior em ativos de risco parece estar na bolsa e nos ativos de risco aqui no Brasil, que estão lateralizados há bastante tempo. Olha só esse dado. A inflação nesse período aqui no Brasil foi de mais ou menos 30%. Então, se a bolsa ficou de lado, seus fundos imobiliários ficaram de lado, significa a gente dizer que as melhores e maiores empresas do Brasil estão 30% mais baratas. Por quê? Se elas estão no mesmo preço e a inflação foi de 30%, elas ficaram 30% mais baratas. Assim como os fundos imobiliários, que representam o quê? Os maiores e mais bem localizados imóveis comerciais do Brasil. Se você pega um bom fundo de escritório, bom fundo imobiliário de escritório na Bolsa Brasileira, com imóveis bem localizados, com baixa vacância, ele está no mesmo preço de 6 anos atrás, o que significa? Que ele está 30% mais barato. Por quê? Porque a inflação do período foi de 30%. A mesma coisa para um fundo imobiliário de shopping, um fundo imobiliário de logística. O que a gente está enxergando nos ativos de risco no Brasil? Uma boa assimetria. A gente tem muito espaço para ganhar em uma eventual melhora do cenário e pouco espaço adicional para perder se o cenário continuar piorando. E é justamente nesses momentos onde essas assimetrias aparecem que você, investidor, deve aproveitar as oportunidades. É lógico que no meio de tantas ações, que no meio de tantos fundos imobiliários, tem ativos que são ruins? Com certeza. Mas é muito mais fácil você encontrar assimetrias positivas aqui no mercado brasileiro do que lá fora. Principalmente nesse momento, que ninguém sabe qual que vai ser o percentual de tarifas de importação adotados pelos Estados Unidos, pela China e pela Europa em toda essa briga sobre as indústrias e os bens industriais. Então é isso. Se você assinar a Finclass com 50% de desconto no nosso aniversário, a gente faz live de segunda a sexta-feira. Todos os analistas de investimento, tá? Então uma coisa certa. Se tiver qualquer mudança no cenário econômico brasileiro e global, advindo de toda essa briga, de todas essas tarifas, a gente vai se movimentar. E você vai ser o primeiro a saber. Então é isso. Estamos te esperando na Finclass. Até a próxima. Tchau, tchau.